Maria do Céu Albuquerque apresentou, perante uma casa cheia e na estalagem de Sentiria, a sua candidatura à Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, sob o lema Mobilizar o Ribatejo. A também Presidente da Câmara de Abrantes continua assim a promover um roteiro com sessões junto dos militantes e simpatizantes com o objetivo de promover o debate de ideias, precisamente sobre o Ribatejo, o seu modelo de desenvolvimento e também sobre a organização interna do Partido Socialista. Registro para algumas presenças, a começar por José Alho, vereador na Câmara de Orém, e Anabela Freitas, na qualidade de Presidente da Comissão Política Conselhia do PS de Tomar. O período de intervenções, esse foi aberto por José Alho. Agradeço o facto de se terem disponibilizado para estar aqui a debater sobre aquilo que é um assunto que neste momento nos mobiliza, não só em termos distritais, mas também em termos nacionais, e o debate é sempre uma boa forma de nós partirmos para um Partido Socialista regenerado, renovado, sabendo e tendo a clara convicção de que nós estamos empenhados numa dinâmica que não é uma dinâmica contra ninguém. Nós, no dia 29 de setembro, continuaremos todos a ser socialistas, continuaremos a ter muito orgulho nos nossos autarcas, nos nossos deputados, nas pessoas que nos representam nas diversas instituições, mas há determinados momentos da vida política, e nomeadamente da vida política interna, em que nós estamos divergentes do ponto de vista das ideias, das opiniões, das opções políticas. E é exatamente isso que se passa neste momento. Somos todos socialistas, estamos todos empenhados, penso eu, quer neste caso concreto de duas candidaturas que vão concorrer, o caso da candidatura Mobilizar o Ribatejo e a candidatura, por isso, protagonizada pela nossa camarada Maria do Céu Albuquerque, a outra candidatura liderada pelo nosso camarada António Gameira e meu conterrâneo, e por isso estamos aqui com ideias, com opções de política diferentes, tendo a certeza que haverá, e estou convencido disso, não estou a dizer por uma questão de oportunidade, temos uma matriz política e ideológica que nos une, por vezes há pequenas diferenças e é isso que nos traz a estas divergências e a este debate. E a prova mais evidente de que existe essa matriz, existe aqui uma fraternidade, apelando aqui também aos valores republicanos e do socialismo democrático, que leva a esta nota, a este registro, que eu não queria deixar passar aqui em claro, já tive a oportunidade de o dizer ali mais ao ouvido, mas queria agradecer o gesto da Anabela Freitas, porque penso que é assim que nós, Partido Socialista, damos para fora, para aqueles que queremos conquistar com as nossas ideias, o sinal que somos um partido democrático. Não se perguntou à Anabela se ela apoiava A ou B, convidou-se enquanto Presidente da Conselhia e ela, sem obviamente manifestar se está a apoiar A ou B, está aqui de corpo e alma connosco institucionalmente. E isso é um símbolo de maturidade democrática do nosso partido. Por isso, bem-ajas, obrigado por isso. Postas estas palavras, cumpre-me também aqui justificar, por isso a Anabela Freitas vai estar aqui connosco para dar as boas-vindas em nome da Conselhia de Tomar, depois por razões, neste caso institucionais e profissionais, vai ter de se ausentar, como todos os bons autarcas, não é, que vão ter de andar a correr as diversas iniciativas que acontecem no território municipal e por isso ela vai nos deixar, mas para já fica aqui este registro, o agradecimento pela tua presença e também, uma vez que, penso, pelo menos neste formato, é a primeira vez que estamos aqui juntos, felicitar-te mais uma vez a ti e a todos os camaradas aqui de Tomar por termos reconquistado esta Câmara, que para nós também é emblemática e que se calhar durante muitos anos, por divergências que não conseguimos ultrapassar, permitam-me também aqui dar esse toque, fomos perdendo e agora conseguimos reconquistar.
espero que todos saibamos, dentro daquilo que é este espírito democrático, manter-nos unidos e garantir que esta Câmara também vai manter-se com camaradas do Partido Socialista por muitos e bons anos. Por isso, muito obrigado por isso, obrigado a todos pela participação, à nossa camarada Maria do Céu Albuquerque, também neste momento inicial, até para te dar ânimo, fazer aqui um registro também da coragem que a Maria do Céu Albuquerque teve em lançar-se nesta aventura, que é uma aventura que há uns tempos atrás seria improvável. É uma aventura que ela, com a coragem que nós conhecemos, assumiu. Tenho a certeza, não por qualquer tipo de mais-valia pessoal, mas porque ela quis dar rosto, dar liderança a um grupo que tem uma determinada forma de pensar no Partido Socialista e resolveu apresentá-lo ao sufrágio dos seus camaradas. Isso é um ato de coragem, tira-te daquele teu espaço de conforto, não é? Que era mais fácil estares agora em casa com as tuas filhas, com o teu marido, mas é com pessoas assim que se constrói a democracia e se faz o exercício da cidadania naquilo que é o seu sentido mais puro. Por isso, bem-aja por isso, e também ao camarada Nelson Baltazar, que se disponibilizou para estar aqui hoje connosco, e o Nelson Baltazar e muitas pessoas que estão aqui, que nos têm também acompanhado nestas sessões que nós estamos a desenvolver por todo o distrito, por isso vamos percorrer todos os 21 concelhos do distrito, no Médio e no Médio Tejo e na Lesíria do Tejo. Temos verificado uma situação extremamente interessante, que é, por via deste debate, por via desta dinâmica, por via desta mobilização, nós estamos a ver nas salas rostos que já não víamos há muitos anos, talvez desiludidos de alguma passividade, cuja responsabilidade será de todos nós, e por isso estamos aqui a dar uma pedrada no charco e com sentido positivo, sem ser contra ninguém, apenas preocupados em debater ideias e, no fundo, garantir com esse debate de ideias as melhores propostas para o nosso distrito, para o nosso país, porque também é evidente para todos o nosso alinhamento com outro projeto de mudança liderado por António Costa. Estamos aqui empenhados no mais sentido e positivo, no mais puro e positivo sentido da palavra, a tentar dar um futuro aos ribatejanos, àqueles de Santarém que não se sentem ribatejanos, também nas orlas, e sobretudo a este país, aos jovens que tanto precisam deste empurrão, deste aditivo de esperança, para ver se sacudimos este clima mais depressivo que nós todos temos estado embrenhados nos últimos tempos com esta governação de direita. E terminava dizendo exatamente isso. É isso que nos move. O nosso adversário não está dentro do Partido Socialista, está lá fora. Temos de nos organizar internamente para ser mais eficientes no combate àquilo que é essencial, que é exatamente essa política desastrosa que tem arruinado o país, e se tem esquecido que um país é constituído por pessoas. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer as amáveis palavras do camarada José Alho. Não fiz mais do que a obrigação, porque é isso que eu entendo que deve ser em democracia. A democracia deve ser um espaço aberto de debate, independentemente de num momento ou noutro apoiarmos quem quer que apoiemos. Mas estes espaços são importantes. Em segundo lugar, felicitar a Maria do Céu, já estive hoje com ela noutra qualidade, não é? E agora estou a falar enquanto Presidente da Comissão Política Conselhia de Tomar, felicitar a Maria do Céu pela sua candidatura. Eu nunca fui muito favorável a candidaturas únicas, porque eu acho que é da diferença. Quando há candidaturas únicas, nem todos nós pensamos da mesma forma, e quando se agrega as várias formas de pensar e de estar numa só candidatura, nunca podemos ser verdadeiros, nem nunca podemos fazer avançar com a velocidade com que desejaríamos. Portanto, felicito, eu acho que é bom haver duas candidaturas, porque abre precisamente um espaço de debate. E eu acho que com este espaço de debate, com as duas candidaturas, quem sai reforçado é o Partido Socialista. E o país precisa de um Partido Socialista reforçado para fazermos aquele que é o grande combate, que são as legislativas do próximo ano. E, portanto, o povo precisa de um Partido Socialista forte, o país precisa de um Partido Socialista forte,
Temos estado a perder cidadãos, todos os dias saem cidadãos para o estrangeiro, a taxa de desemprego continua elevadíssima, não temos condições para criar os nossos filhos, as escolas continuam a encerrar, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de acesso, quer aos cuidados de saúde, quer à justiça, e é só com um Partido Socialista forte é que nós conseguimos combater isto. Eu termino com umas palavras que o Zé Alho utilizou e muito bem. O nosso adversário não está dentro do nosso partido, o nosso adversário está lá fora e é lá para fora que nos temos que mobilizar a combater aquele que é o nosso adversário. Céu, as maiores felicidades, dia 29, o Partido Socialista está acima disto tudo. Obrigada. Muito obrigada. Mas começo precisamente por aí, porque se esta sala se compôs desta maneira, é sinal que os nossos militantes, que nós próprios, estamos sedentos também de ouvir, de discutir aquele que é o nosso futuro coletivo, em primeiro lugar enquanto partido, mas depois também enquanto país. E isso está na base desta candidatura. Eu, como o Zé há pouco disse, podia continuar na minha zona de conforto, como a minha mãe costuma dizer muitas vezes que eu tinha uma vida muito bonita antes de entrar para a política, e tinha, porque tinha uma atividade cívica que me preenchia verdadeiramente, dava catequese, fazia parte de corpos sociais de instituições como o CRIA, que é o Centro de Recuperação de Crianças com Deficiência, e essa atividade de militância cívica faz com que eu deixe essa zona de conforto e também me entregue, e a partir do momento em que passei a exercer um cargo político, passei também a ter esta disponibilidade total para estar ao serviço das causas em que eu acredito. O nosso camarada António Costa dizia, a propósito desta sua disponibilidade para servir o país, que não há alturas boas nem más para servir o país, porque todas são precisas. Nós não temos que ficar na sombra, nós não temos que ficar parados à espera da melhor altura para nos chegarmos à frente. E entendi que esta era a altura do Partido Socialista, ao fim de 10 anos de estarmos com apenas e sempre uma única candidatura e apenas uma única proposta de liderança ao nosso partido, que chegou à altura de termos uma candidatura alternativa e de mudança. Não contra ninguém, não é isso que nos move. O que nos move é construir uma política alternativa que possa ser capaz de alicerçar também o nosso país e o nosso partido em concreto. E dizer que aquilo que me move é o serviço público, é esta missão de construir com base nos valores e nos ideais que nós socialistas defendemos, e depois é colocar o capital político, pessoal, profissional, que fui também conseguindo ao longo dos anos recolher, e agora é colocá-lo também ao serviço de um projeto político, que é liderar uma federação, que é criar condições para que o Partido Socialista possa ter um novo ciclo de desenvolvimento, um novo tempo. E não sejamos, ia-lhe chamar o nome feio, mas não escondamos, porque claramente existe aqui em cima da mesa, hoje, duas candidaturas àquilo que são os órgãos nacionais. Claramente nós, dia 28 de setembro, vamos escolher o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, porque com certeza que os portugueses vão pedir ao Partido Socialista que seja o Partido Socialista a liderar de novo o rumo do nosso país. Aliás, os estudos de opinião demonstram isso claramente, e também não temos dúvidas nenhumas que o futuro Primeiro-Ministro de Portugal e, portanto, também o futuro líder do Partido Socialista a nível nacional será o António Costa. E dizemos nós que o sentimos na rua e depois vemos-lo refletido nesses mesmos estudos de opinião que nos têm chegado às mãos. E se o Partido Socialista, a nível nacional, vai ter um novo tempo, vai ter uma nova liderança e novos protagonistas, também aqui o Ribatejo, também o Distrito de Santarém, tem a necessidade de acompanhar este novo tempo.
E, portanto, é com esse sentido de militância, de serviço público e de perceber que há um novo tempo que me proponho encabeçar este projeto político, quero construir convosco para alicerçar a base e o fundamento para os próximos anos daquilo que o Partido Socialista se propõe a fazer. E a nossa tarefa é árdua, caros camaradas, porque as pessoas que estão lá fora, os portugueses que passam por privações, que veem os seus vencimentos diminuídos, ou que estão desempregados, ou que têm a dificuldade no acesso à saúde, à educação, à justiça, olham para o Partido Socialista com uma esperança. E nós somos responsáveis por devolver a esperança aos portugueses, nós somos responsáveis por voltar a dar confiança aos portugueses. E é nisso que eu acredito, e é por isso que aqui estou. Porque acredito que posso contribuir convosco para construirmos em conjunto um projeto para capacitarmos o Partido Socialista com o partido a nível nacional, para devolvermos a confiança, para devolvermos a esperança aos portugueses e aqui em concreto aos ribatejanos. E para isso temos que fazer trabalho, para isso temos que chamar as pessoas. E quero-vos dizer que aquilo que me move é uma forma de estar na política claramente de proximidade. Os cidadãos precisam de nos sentir quem os lidera. E isto, permitam-me que vos diga que talvez por deformação ou formação por ser autarca, esse é um valor que para nós é intrínseco, para nós autarcas. O estar ao lado das pessoas, o conversar com as pessoas, o ouvir as pessoas. E deixem-me que partilhe convosco este que é um sentimento meu, que sei que também é de muitos, que muitas vezes o que falta a quem está em Lisboa é ter passado pela Junta de Freguesia, pela Assembleia de Freguesia, pela Câmara Municipal e perceber os problemas dos cidadãos no dia-a-dia e andar na rua e ouvir as críticas e ouvir as sugestões. Porque é muito fácil estar no terreiro de passo e governar como se o país fosse uma folha de Excel. Pois bem, nós autarcas estamos habituados a que não seja desta maneira. E, portanto, colocando ao serviço do nosso projeto político este que é um valor também nosso enquanto socialista, de estarmos próximos das pessoas, de sermos solidários também com as pessoas, que entendo que uma das primeiras ações e missões que o Partido Socialista tem que desenvolver é precisamente fazer um trabalho com as pessoas. Por um lado, um trabalho interno com os nossos militantes. O Zé falava aqui há pouco e muitos de vós, com os vossos cabelos brancos, com a vossa sabedoria e com a vossa militância de tantos anos, estiveram arredados da discussão política. E temos que nos perguntar porquê. O que é que aconteceu ao Partido Socialista que deixou de chamar os seus para a discussão política? E porquê é que estão a regressar agora? E como é que nós vamos conseguir manter esta dinâmica que se está a criar para que as pessoas venham e para que participem e para que sintam que este projeto político é seu e que com ele querem trabalhar para criar estas condições que nós aspiramos para o nosso país. Mas depois há um trabalho essencial que é necessário fazer e que estamos a fazê-lo para a campanha nacional, com esta onda também, passo de novo a expressão, esta onda que está a ser galvanizada pelos nossos simpatizantes, que é trazer de novo estas pessoas, ou trazer pela primeira vez estas pessoas para a discussão dentro do nosso partido. Porque permitam-me que partilhe convosco que ainda na quarta-feira, numa cerimónia onde estive em Abrantes, a propósito do primeiro aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, 2 pessoas vieram ter comigo e que me disseram: já vamos votar em si agora em setembro. E eu disse: olha, mas eu não sou candidata a coisa nenhuma lá em Lisboa, eu sou candidata aqui. Então, mas nós, simpatizantes, vamos poder votar. E percebi o que é que isto pode significar. É porque as pessoas
quando se revêem nos líderes, quando se revêem nas pessoas, também querem participar. E como é que nós, socialistas, vamos ser capazes de trazer também estes simpatizantes, que agora estão a ser galvanizados com esta onda à volta do nosso camarada António Costa, como é que vamos trazer de novo, ou pela primeira vez, estas pessoas para esta discussão? E este é um trabalho que cabe a todos nós, enquanto militantes do Partido Socialista. Portanto, 2 notas: trabalho interno, por um lado, para trazer os militantes que andaram arredados, aqueles que têm a experiência, que têm o sentimento de trabalho cumprido, e como nós temos ouvido nestas salas, bem, eu venho aqui, eu já dei o que tinha a dar para estas coisas, mas quero ouvir. Todos nós temos muito para dar, independentemente da idade, até porque nós mais novos temos muito a aprender com aqueles que nos antecedem, e isso é a capacidade, ou tem que ser a capacidade também dos líderes, que é não excluírem e não excluírem aqueles que estiveram antes de nós. E, portanto, trabalhar com os militantes, trabalhar com os simpatizantes para a construção de um PS forte, em que possamos discutir, apresentar soluções, apresentar propostas e que, essencialmente, possamos também criar a tal confiança que os nossos cidadãos esperam de nós. Precisamos fazer discussão política, programática. Nós não podemos vir aos conselhos, às conselhias, nós não podemos chamar os militantes a participar quando há eleições. E há eleições de 4 em 4 anos para as legislativas, se tudo correr bem. Há eleições de 4 em 4 anos para a Câmara, que é diferente, não coloquemos no mesmo patamar as eleições autárquicas, que normalmente são muito mais participadas que outras quaisquer, e depois as presidenciais e as europeias, que então aí é bem mais difícil fazer essa mesma discussão pública. E precisamos criar um novo espaço público de debate. Precisamos de criar um calendário regular de ações que nos permitam trazer os militantes, trazer os simpatizantes, trazer técnicos, trazer peritos, académicos, pessoas que andem no terreno e que sintam os problemas, a discutir connosco, a partilhar connosco boas práticas, porque só dessa discussão efetiva é que nós podemos ajudar a construir soluções que sirvam o país. E, portanto, uma das nossas propostas para estimular esta participação é claramente criar um fórum de discussão ao nível do Ribatejo, com este nível de programação sistemático, para que todos se habituem que 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, há um dia em que o Partido Socialista vai reunir e que tem temas concretos para discutir. Mas quero dizer também que, a par desta discussão e deste acolhimento, desta tentativa de trazer de novo as pessoas para dentro do nosso partido, porque corremos o risco de se esvair se nada for feito, porque as pessoas estão desacreditadas na política e nos políticos, e com certeza que isso acontece também porque não se revêem nos seus líderes. Há uma questão que para nós é essencial e que temos que colocar em cima da mesa, que é a defesa intransigente da nossa região. Nós precisamos claramente discutir e tornar pública aquelas que são as opções do Partido Socialista, quer estejamos no governo, quer estejamos na oposição, e tomar também partido e opinião, e fazer opinião e passar para os nossos cidadãos a mensagem do trabalho político que estamos a fazer em matérias essenciais e que dizem respeito à sua qualidade de vida. Eu pergunto aos caros camaradas se ouviram nos últimos tempos o Partido Socialista, aqui ao nível regional, dar uma opinião sobre a reforma do mapa judiciário. Eu não ouvi. Tomámos partido relativamente às questões da saúde, por exemplo, aos pórticos na A23 ou na A13, que condicionam a atividade económica, que condicionam também a vida dos nossos cidadãos,
que trazem de novo para dentro das nossas cidades um trânsito pesado que não interessa a ninguém, que deixou de criar condições de segurança e que, se nós não podemos voltar atrás e fazer com que não se pague portagens, mas podemos exigir que se pague menos, de maneira a que seja mais utilizado e que o Estado, ao mesmo tempo, acabe por ter mais receita adicional. Mas outras questões, como os territórios de baixa densidade, que ao perderem serviços, ao perderem competências, vão ficando cada vez mais desprotegidos e que levam ao abandono também. O Partido Socialista tem tomado posição sobre isto? Os nossos cidadãos sabem o que é que a nível regional nós pensamos sobre isto? Pois bem, é preciso que destas discussões que nos propomos fazer, que temos que fazer, que somos obrigados a fazer, porque é isso que os cidadãos esperam de nós, nós temos que ter eco lá fora para que as pessoas possam voltar a ganhar a dita confiança. Mas precisamos também de uma coisa que nos parece essencial, que é, ao defendermos a região, criarmos lideranças que possam ocupar lugares também ao nível da administração central. Utilizo 2 exemplos. Nos últimos anos fomos tendo, quando somos governo é mais fácil, quando não somos governo é um bocadinho mais difícil, mas ainda assim dou até 2 exemplos de partidos opostos, um do nosso e um do PSD. Camaradas, recordam-se que aqui, há relativamente pouco tempo, Tomar mesmo, teve o engenheiro Paiva, que esteve na CCDR a representar a nossa região. Também nos lembramos, no nosso camarada Silvino Sequeira, que esteve no Alentejo a representar a nossa região. E agora, quem é que nós temos a representar o quê? Ninguém. Nós estamos a perder liderança. O nosso partido não está a ser capaz de criar líderes, de criar quadros técnicos competentes e pô-los nos sítios certos, na defesa intransigente da nossa região. E isto é essencial, e isto é liderança. E isto é liderança. Camaradas, em que lugar é que o Ribatejo conseguiu colocar uma camarada nossa para a lista às europeias? Em 16º lugar. Pois bem, nós temos que trabalhar porque Santarém, o nosso distrito, o nosso Ribatejo, está a 150 km de Lisboa. Se nós, no Brasil, nos Estados Unidos, dissermos que estamos a 150 km, por exemplo, de São Paulo, dizemos que moramos em São Paulo. Pois bem, aqui em Portugal somos tão pequeninos, olhamos tanto para o nosso próprio umbigo, que nós estamos a 150 km de Lisboa e somos interior profundo. E somos tratados como tal. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E isto é uma questão de liderança que nós temos que combater, propor e que com essa liderança podermos efetivamente criar estas condições. Mas depois há questões muito programáticas que o Partido Socialista tem a responsabilidade de voltar a pôr na agenda política. Em concreto, 2 questões que nos parecem essenciais. É necessário fazer uma reforma política também do nosso sistema, mas é necessário reduzir o número de deputados? Ou estamos a cair numa discussão que é populista? Quando nos comparamos com outros países da Europa, em que com mais do que uma Câmara o número de deputados é claramente superior, o que é que nós estamos a propor com uma eventual redução do número de deputados? É que vamos perder também a representatividade nos órgãos. Nós vamos passar a ter uma representatividade menor, também dentro do nosso partido, mas mais grave que isso é que vamos fazer com que os partidos mais pequenos possam ser excluídos desta casa da nossa democracia. E temos que pensar se isso é bom para a nossa democracia, ficar reduzidos a 2 partidos políticos, que no fundo façam a gestão da Assembleia da República. Pois bem, esta é uma discussão que nós vamos ter que fazer. Mas temos uma outra muito importante para fazer e que tem a ver com a criação das regiões. Caros camaradas, o que se passa no distrito de Santarém é uma aberração.
O Distrito de Santarém deixou de existir a partir do momento em que o Governo Civil, que o nosso camarada Nelson Baltazar teve a oportunidade de servir, desapareceu. E a partir do momento em que desaparece o Governo Civil, o Distrito deixa de existir. E depois a reforma que foi feita, que divide o Distrito em duas NUTs 3, a Lesíria, que vai depender do ponto de vista dos fundos estruturais do Alentejo, e o Médio Tejo, que depende dos fundos estruturais de Coimbra, mas depois, do ponto de vista do desenvolvimento, vamos depender de Lisboa, ou seja, os instrumentos de planeamento estão em Lisboa, mas a estratégia que é desenvolvida em Lisboa, onde nós vamos votar, não nos diz respeito. E depois, a estratégia que é nossa, que é construída em Coimbra, que é de lá que veio o dinheiro para alicerçar esse desenvolvimento, nós não votamos porque não temos assento naquele órgão. E mais, acontece isso na Lesíria e acontece isso no Médio Tejo. Eu, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, vou a Coimbra às reuniões com os meus pares e sentamos-nos, de um lado da mesa, os Presidentes das Comunidades Intermunicipais e do outro lado, os representantes da Administração Central. Pois bem, o representante da Educação não é aquele com que nós nos relacionamos, porque está em Lisboa. O representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional também não é o mesmo. O da Agricultura não é o mesmo. O único que é o nosso é o do turismo, porque neste momento fazemos parte do turismo do centro. E, portanto, esta é uma questão que nós vamos ter que discutir. Queremos ou não queremos a criação de regiões? Então, se queremos, temos que criar condições para que haja uma discussão política de novo sobre esta matéria, mas uma discussão política que retire o acessório, nomeadamente aquilo que foi introduzido erradamente naquilo que foi a discussão há uns anos e que faz, ou que fez, com que passasse de uma matéria tão importante para questões demagógicas e de um populismo barato que retirou durante todo este tempo, mais de uma década, a regionalização da agenda política. E, portanto, são assuntos prementes e que dizem respeito à nossa candidatura, em termos de discussão e em termos daquilo que são as propostas que nós podemos apresentar para o nosso partido poder defender nos órgãos próprios. Pois bem, a nossa moção está a ser construída por um líder também, que nós convidamos. Quem está a construir a moção é o Francisco Madelino, com um conjunto de pessoas, e posso-vos dizer que é muito gratificante para mim perceber que, à medida que vamos fazendo contactos, reuniões como estas, muitas são as pessoas que vêm ter connosco e dizem: olha, eu gostava de dar uma participação na moção na área das florestas, ou na área da agricultura, ou na área do emprego, ou na área da educação, ou na área da saúde, ou na área da ação social. E é muito gratificante perceber que as pessoas estão ávidas também de participar, de contribuir efetivamente para a construção deste projeto. Pois bem, em resumo, vou-vos falar de 4 pilares. A nossa candidatura, que se propõe mobilizar o Ribatejo para construirmos uma alternativa que devolva a esperança e a confiança aos portugueses e que tem como enfoque depois a criação das condições para também podermos, mobilizando o Ribatejo, mobilizar Portugal e podermos ser governo em 2015 com a maioria que nós aspiramos para termos as condições necessárias para governar e para fazer a diferença e diferente em relação àquilo que nos vem acontecendo, nomeadamente nestes últimos 3 anos. E, portanto, precisamos de uma nova liderança no partido. Se a vamos ter a nível nacional, também precisamos de uma nova liderança a nível regional. Precisamos de fazer uma discussão, nomeadamente sobre as questões do centralismo, aquilo que é o populismo associado a estas matérias, a questão do número de deputados, a regionalização, mas depois também sobre a reforma do Estado. Nós todos temos consciência que o Estado tem que ser reformado,
tem que criar condições para ser mais eficiente, mais eficaz e corresponder de forma mais próxima aos cidadãos, e isso é essencial. Temos que estar preparados, e o Partido Socialista tem que estar preparado, nomeadamente para não deixar esvaziar os serviços sem haver uma resposta efetiva àquilo que são as preocupações dos cidadãos. Nós temos que ter uma palavra sobre a descentralização de competências, e há um trabalho que tem que ser feito nesta matéria. Nós não podemos deixar que, nomeadamente nos concelhos mais pequenos, fechem as finanças, a segurança social e que depois os nossos cidadãos tenham que fazer quilómetros para poderem chegar a estes serviços públicos. Tem que haver respostas, como por exemplo aquela que o Médio Tejo está a experimentar ao nível de uma experiência piloto, que é o transporte a pedido, para ir buscar pessoas que estão em sítios mais recônditos dos nossos concelhos, onde as carreiras regulares não servem às necessidades das pessoas, e com isso criarmos a aproximação das pessoas aos serviços, àquilo que são as suas necessidades efetivas. Mas depois há uma questão essencial também nesta nossa moção e que diz respeito ao desenvolvimento económico. Nós todos temos uma percepção clara que para podermos ultrapassar a situação de crise em que vivemos, para podermos alcançar também níveis de desenvolvimento sustentado com a criação de emprego, precisamos, na realidade, de ter aqui uma nova dinâmica do ponto de vista da criação das condições para o desenvolvimento da nossa economia. Temos que olhar para o potencial de toda esta região, para as infraestruturas que a nossa região apresentam, nomeadamente o facto de sermos atravessados por um eixo importante como a A1, por sermos atravessados ao contrário pela A23, por depois termos também excelentes condições ferroviárias que não têm sido utilizadas, nomeadamente como nós entendemos que deviam ser, para fazer face às necessidades, nomeadamente transporte de mercadorias, para que as nossas empresas possam ser mais competitivas, mas depois olhar para as cidades que pontuam o nosso território e criarmos a partir daí um conceito de cidades inovadoras, criativas, que façam a diferença e que às portas de Lisboa e na porta norte de Lisboa possamos em conjunto fazer a diferença e capitalizar mais emprego, mais empresas, mais desenvolvimento, que é isso que nós aspiramos. Depois, para finalizar, a mobilização do partido. Comecei por ela e acabo também nesta fase por essa mesma participação. Na discussão que temos vindo a fazer, um pouco já por todo o distrito, os nossos camaradas têm-nos tocado assuntos muito simpáticos na discussão e que normalmente eu tenho alguma inibição de falar sobre ela, até para não ser apelidada de feminista ou coisa que o valha, que tem a ver com a igualdade de género. Pois bem, é claro que nós precisamos dos homens e das mulheres, nós precisamos das cotas para que as mulheres pudessem ser parte ativa também na vida política do nosso partido. A esta altura já devíamos estar em condições de poder abdicar também dessas mesmas cotas e pedirmos uma participação homogénea com uma distribuição de género, não em função do género, mas sim em função daquilo que cada um tem para dar, da competência de cada homem e cada mulher que veste a camisola pelo Partido Socialista. Mas quero dizer que, independentemente do género, temos ouvido alguns comentários que me apraz aqui registar, de pessoas que nos vão dizendo que, de facto, é preciso haver espaço de diálogo, que sentem essa mesma vontade, mas que nem sempre se sentem à vontade para o fazer, porque não encontram eco na sala para as suas preocupações, para a sua forma de abordar. Pois bem, eu gostava de partilhar convosco que há uns tempos ouvi alguém que dizia que estava a ser candidata a um órgão distrital
que no seu plano de ação aquilo que propunha era fazer formação aos nossos militantes. Camaradas, não é de formação que nós, militantes, precisamos. É claro que também é necessário fazer alguma formação, nomeadamente quando há eleições, temos novos autarcas, é preciso dar algum conhecimento da forma como os órgãos se organizam, da legislação habilitante, mas não é disso que o nosso partido precisa. O que o nosso partido precisa é de criar fóruns de discussão onde cada um e cada uma possa sentir-se à vontade para falar, para expressar as suas opiniões, independentemente da forma como faz e da maneira como constrói o seu raciocínio, e é dessa riqueza, dessa pluralidade e dessa diversidade que o Partido Socialista tem que se orgulhar e que tem que estimular uma participação efetiva para podermos crescer enquanto país. Quero terminar esta primeira fase, depois abriremos um espaço de debate, de questões que queiram colocar, mas quero dizer que, da mesma maneira que aceitei em 2005 fazer parte pela primeira vez da lista do Partido Socialista e que, na altura, pedi encarecidamente para ir em último dos suplentes, porque tinha uma atividade profissional muito exigente, tinha um projeto profissional que estava a desenvolver e que achava que não tinha condições, porque não fazia parte do meu projeto de vida ser autarca. Pois bem, nessa altura aceitei fazer parte também por sentir que era o meu dever cívico, depois porque na altura e porque um camarada nosso entendeu que, pese embora nesse ano e nessa eleição não fosse obrigatório cumprir a lei da paridade, em Abrantes cumpriu-se a lei da paridade, e então eu, em vez de ir em 9º da lista, fui em 6º, e ao fim de um ano fui convidada para ocupar um lugar de vereação na Câmara, e foi com o mesmo espírito cívico e de missão que me entreguei a esse projeto, foi com o mesmo espírito de missão e de serviço que me entreguei quando apresentei pela primeira vez a minha candidatura em 2009, foi com o mesmo espírito de missão e de serviço que renovei a minha candidatura à liderança da Câmara de Abrantes o ano passado e continuo a exercer com um gosto imenso esta atividade de ser autarca, mas é com o mesmo espírito de missão, de serviço, que me entrego também a esta candidatura ao Partido Socialista. O Tiago Preguiça, que é um jovem que lidera a juventude socialista do nosso partido, dizia na quarta-feira, quando António Costa fez a sua apresentação, o seu encontro plenário de militantes do nosso distrito em Santarém, que fazer política é contribuir para a felicidade dos nossos cidadãos. Pois bem, é só por isso que eu aqui estou convosco hoje, porque sei que posso dar um contributo efetivo para podermos criar condições para fazer os nossos cidadãos mais felizes. Mas para isso, contam comigo, mas quero contar também com o vosso empenho, com a vossa dedicação para construirmos este projeto conjunto, agora e no futuro. Muito obrigada. É um privilégio voltar a poder conversar convosco, conversarmos entre nós. Dizer que esta primeira intervenção, esta intervenção minha, é a intervenção dos convidados. Portanto, somos todos convidados. Eu tenho o privilégio de ser o primeiro convidado a intervir ou fazer uma intervenção provavelmente diferente daquelas que vocês farão a seguir. Vocês querem saber mais coisas. Mas, para além de convidado, também tive o privilégio de poder pensar em conjunto com algumas pessoas porque é que era necessário, nesta fase, uma fase em que o PS está a propor-se a apresentar alguma renovação, porque é que nesta fase era preciso, ou seria interessante, ou seria positivo, ou seria necessário termos uma candidatura alternativa no Ribatejo. Naturalmente que havia 3 ideias essenciais
que nos levaram a pensar as primeiras razões. Porque era preciso regenerar algumas ideias e algumas atitudes do partido. Quando falamos do partido, falamos naturalmente do nosso partido na região, na Federação. Repensar ideias, regenerar essas ideias e também regenerar atitudes. Algumas pessoas que estavam a pensar nesse momento perceberam que havia imensos camaradas nossos que se espalhavam pelo distrito e que sentiam o mesmo que nós. Precisávamos de regenerar a Federação para acompanhar o movimento nacional. Também precisávamos de criar maior participação, ou seja, sentíamos que estava a haver pouca participação em termos de debate, não havia debate, e, portanto, era preciso voltarmos a ter algum debate na Federação sobre ideias e sobre questões políticas. E, particularmente, era preciso que, ao assumir-se uma determinada decisão, do ponto de vista formal na Federação, essas decisões fossem participadas. Lá está a participação novamente. E era um facto, ou seja, não havia regeneração, portanto, não era possível no interior da Federação existente conseguir-se fazer regeneração e também não havia participação. E ao olharmos um pouquinho mais para longe, começámos a perceber que a mobilização também era feita de determinada forma muito diretiva, muito dirigida. Comecei a perceber, começando por mim próprio, naturalmente, vocês sabem que é verdade, que era preciso mobilizar vontades daqueles que se tinham afastado. Havia pessoas que se tinham afastado, naturalmente, porque não eram bem-vindas e afastaram-se. Havia pessoas mais jovens que se queriam integrar, mas que não reconheciam na forma de participar na Federação esta forma de estar e então decidiam não se integrar. E, portanto, participar, mobilizar e regenerar eram os três motes que preenchiam o tripé daquilo que era necessário para podermos dizer que se tornava importante voltar a reconstruir o partido na Federação, conjugando os interesses políticos dos militantes, conjugando os interesses políticos dos grupos de militantes que estavam organizados nos conselhos e conjugando o debate e a participação. Encontrar uma líder para este efeito, ou um líder para este efeito, estou a falar na líder porque sabemos que já temos aqui ao pé de nós, encontrar um líder para este efeito era naturalmente uma missão. Fomos conversando e fomos descobrindo, a pouco e pouco, algo que já sabíamos. Maria do Céu é uma jovem política, na região já não tão jovem assim, com enormes responsabilidades hoje na região, que nós conhecemos, com uma intervenção política forte na região, e, portanto, entendemos que poderíamos, com ela, construir ou reconstruir uma federação que tivesse como princípios essenciais aqueles três que eu vos falei. Não queríamos falar de pessoas, mas naturalmente tínhamos que encontrar uma pessoa, uma líder, que, a pouco e pouco, conjugando estes interesses e estas motivações, fosse ela própria construindo connosco uma federação mais ativa, mais participada, mais interventiva. Porquê? Porque sentíamos que o PS já o foi. E sentíamos que a Federação do Partido Socialista em Santarém também já o foi. Portanto, sentimos que é possível voltar a ser. Connosco, com os mais velhos, se calhar, só a ajudar, porque já não temos a dinâmica, eu não tenho, a dinâmica que tinha aqui há 20 anos atrás, com certeza que vamos ajudar, com certeza que vamos partilhar e participar, mas naturalmente dando a possibilidade da entrada de gente mais jovem no debate político, pois o Partido Socialista precisa disso. Sabemos que a nível nacional
sem nenhum combate de inimizade, há duas perspectivas diferentes para o Partido Socialista e, a nível regional, neste momento existem também duas perspectivas diferentes para o Partido Socialista. A nossa perspectiva é esta: a partilha, a regeneração e o debate no sentido político da questão. Temos muita coisa para discutir. Se calhar poderíamos conversar aqui a noite toda sobre uma série de coisas que há para discutir no Distrito e na Federação. Mas algumas coisas já foram ditas, ou todas, quer pelo Zé Alho, quer pela Maria do Céu, até pela Anabela. As questões essenciais são aquelas que afastam os cidadãos. Aquelas que dizem em que os cidadãos se sentem afastados da participação política, da sua vida ativa e, naturalmente, sentem que estão a ser empurrados para uma margem onde não querem estar. Essas são as questões essenciais. E essas podemos começar a debatê-las já. O que é que vamos fazer com esta decisão de afastar a justiça dos cidadãos? É justo afastar a justiça dos cidadãos? É para isso que a justiça deve trabalhar? Ou a justiça deve estar o mais próximo possível dos cidadãos e o mais próximo possível da economia, dos meios produtivos, de forma a que essa economia se regenere também? O que é que vamos fazer com a nossa saúde? A nossa saúde é das questões mais complexas do país. Existem ideias objetivas. Maria do Céu já defendeu uma ideia muito clara na associação. Eu continuo a chamar a associação. Municípios. E por que não tentá-la? Porque é que só Porto Alegre, Castelo Branco, Covilhã, a muito curto prazo, Évora, é que podem ter o LS? Porque é que não podemos lançar essa ideia aqui? Já lançou a Maria do Céu uma vez, e não podemos fazê-la crescer. Que razão esta tão estranha de encontrar soluções para a saúde, de conjugar hospitais de um lado, centros de saúde do outro, unidades de cuidados continuados do outro, e depois ninguém se fala? Toda a gente empurra uns para os outros. As unidades de cuidados continuados não querem receber mais ninguém, estão cheias, nem querem ver lá mais gente. Os hospitais precisam tirar gente crónica daquilo que são os cuidados agudos. Os centros de saúde não sabem sequer como é que vão fazer, e algumas USFs também não, como é que vão fazer com a saúde pública. Não há regulamento sobre isto. Não há regulamentação. Porquê? Porque foi sendo destruído aquilo que existia e não se foi construindo nada. E esta é uma questão importante, a questão da saúde. Então, e as questões das dinâmicas empresariais não têm que ser discutidas dentro do Partido Socialista? Não têm que ser consequentes do ponto de vista dos impactos que têm que ter no emprego? Claro que sim. E são estes debates que eu sei, com aquilo que a Maria do Céu diz que é, queremos criar proximidade interna, queremos criar proximidade com os militantes para discutir estas coisas e depois irmos para o terreno, falar com quem temos que falar, com ideias objetivamente traçadas. É isto que a Maria do Céu quer dizer com a necessidade de criarmos proximidade com as pessoas. E isto tudo pode ser feito sem custos adicionais. Não venham dizer que é despesível. Tudo isto pode ser feito sem custos adicionais. Mais, algumas destas coisas geram poupança de determinado tipo. Não é poupança de não assistir doentes. Não é poupança de não assistir quem vai junto dos tribunais. Não é poupança dessa. É poupança organizativa. É poupança pensada. É poupança rejuvenescida em termos de ideias. E, por fim, deixar esta mensagem. E como é que vamos fazer com o nosso território? Já que está lançado aqui o repto, foi lançado pela nossa candidata, como é que vamos fazer com o território? Realmente temos o território completamente partido em três. O que é que queremos fazer com ele? Que espaços de investimento temos? Que espaços de regeneração deste território que, ao longo da história dos últimos tempos, já se partiu várias vezes e já se recolou várias vezes. O Partido Socialista
no Ribatejo, no Médio Tejo e em Santarém, no distrito, quer recolocar o território de outra forma, ou quer agarrar neste território e voltar a colá-lo e criar-lhe identidade, criar-lhe dinâmica, preservar-lhe algumas das suas culturas essenciais? É isto que o partido quer? É este debate que também tem que ser feito.